o medo ele também vem das experiências. Na verdade, o medo vem das experiências que nós temos ou das experiências que alguém nos conta. E através desse conhecimento, desse autoconhecimento, nós nos protegemos e evitamos situações de perigo, evitamos situações de privação, de insegurança, situações de humilhação, situações de falta, de desesperança. E o medo, então, ele tem um fator positivo, o medo em si, ele é benéfico e ele nos faz ser melhor, nos motiva a evitar aquela situação, a trabalhar em prol de um futuro melhor. Então, esse ano de 2023, ele já vem com toda a história que nós temos para que nós venhamos ter um ano melhor, né? As experiências que nós tivemos vão nos ajudar a ter um ano melhor. Então, perguntando um pouquinho assim para a gente, quais são os prejuízos que o medo pode nos trazer? O medo, ele pode afetar a memória de longo prazo, ele pode atrapalhar a o nosso sono, nossa tranquilidade, então ele pode comprometer a memória de longo prazo. O medo também, ele pode nos impedir de termos um relaxamento, uma tranquilidade, uma qualidade de vida necessária, porque o medo gera ansiedade. A ansiedade gera problemas respiratórios, problemas de convívio, nos gera problemas de saúde, crises, dependendo, pânico. Então, o medo, quando ele nos impede de vivenciar a nossa rotina, se o medo te impede de viver o seu dia a dia, se o medo nos impede de executarmos as atividades necessárias, ele já traz prejuízos. O medo pode, inclusive, trazer danos para o nosso cérebro, para parte do nosso cérebro. Então, o medo, ele, apesar de ser benéfico, apesar de ele garantir a nossa sobrevivência, o medo pode trazer prejuízos para a nossa saúde física e saúde mental. E social também, porque dependendo, você não tem coragem de sair de casa, dependendo, você não tem coragem de enfrentar realidade, não tem coragem de mudar de emprego, não tem coragem de fazer uma proposta, não tem coragem de abrir seu próprio negócio, de estudar, trabalhar, de arriscar. O medo te impede de arriscar. Então, ele compromete, sim, a nossa vida social. E também pode comprometer a vida espiritual, porque te impede de crescer também na fé, né? Então, o medo, ele traz vários prejuízos. Como uma pessoa com medo, ela arregala bem os olhos, ela pode ficar com a boca seca, suar, momento de suor, a pressão dela pode cair, ela pode sentir tremor, ela pode ter taquicardia, coração acelerar, ela pode sentir pânico, pavor, sensação de morte, sensação de que vai ter um ataque, ela pode ter várias reações fisiológicas, pode muito comprometer e muito o nossa qualidade de vida. E de onde é que surge o medo? O medo, ele pode surgir de situações que nós vivenciamos. Vamos supor que você está na rua, andando na rua, e de repente você é assaltado. Então, aquela situação inesperada, de assalto e que você passou, ela te traumatiza, aquilo te marca. E faz com que você tenha, a partir das próximas saídas na rua, você passa a andar mais alerta, né? Você começa a ficar em estado de alerta. Então, toda vez que você andar na rua, você vai ficar em estado de alerta, né? Então, se você andava na rua de maneira mais sossegada, mais tranquila, depois dessa experiência de assalto, você anda em estado de alerta, né? E já evita várias situações em que você pode ser pego de surpresa. Então,
é uma situação que você passou. Então, te deu medo e te fez ficar alerta. Existem situações que nós vivenciamos ainda na barriga da mãe. Então, pode ser que o medo venha de antes da gente nascer. Existem fobias, inclusive, que são decorrentes a traumas que nós vivenciamos dentro da barriga da nossa mãe. Existe teoria científica que embasa esse argumento. A nossa mãe passou medo, passou trauma, dificuldade, privação, e aquilo afeta a gente. Então, o medo também pode vir desde antes do nosso nascimento. E o medo pode vir também de histórias que eu ouço, de situações que alguém me conta, que nem aconteceu comigo, mas devido àquilo que aconteceu com aquela pessoa, a uma história que eu li num livro, que eu ouvi num filme, que eu ouvi de alguém contando, também pode trazer medo. Então, o momento em que o medo surge, ele é de vários períodos, pode surgir em vários períodos da nossa vida, pode surgir decorrente de uma experiência de outra pessoa que nós ouvimos um filme, um vídeo, e aí nós passamos a ter aquele estado de alerta diante daquela realidade. Onde que o medo surge? O medo pode surgir com a gente dentro de casa. O medo pode surgir na rua, o medo pode surgir no trabalho, pode surgir no supermercado, em qualquer lugar. Nós podemos ou não passar situações que nos trazem medo. É impossível a gente prever o que virá acontecer conosco, inclusive nesse ano de 2023, que pode nos trazer medo, situação de perigo. É impossível, improvável essa previsão. Mas nós, a partir de situações que nós já vivenciamos e que nós já ouvimos, podemos nos alertar, ok? E quais são as reações, né? As reações são essas: palpitações, tremor, pânico, sensação de ataques, fobias. Fobias são quando aquele medo ele me prejudica de ter uma vida normal, prejudica a minha qualidade de vida. Aí eu já posso chamar de fobia se aquele medo prejudica a minha qualidade de vida. Existem medos que são irreais. Eu sinto medo, mas é algo que não é real, não aconteceu comigo, pode acontecer e me traz medo. Então, os medos que são irreais, nós precisamos tratá-los, precisamos reconhecê-los, precisamos fazer algo a respeito do medo irreal, porque ele só vai crescendo se nós não agimos de alguma maneira. Ele pode se transformar em fobia e pode sim prejudicar nossa saúde e nossa qualidade de vida. Os medos reais, que são fato, como que eu posso lidar com ele? Primeira coisa é a aceitação. Primeira dica de hoje, então, são 7 dicas. A primeira dica de hoje é aceitar o medo. Primeira coisa é aceitar a realidade. Eu preciso aceitar do que eu tenho medo, aceitar quais são os meus medos. Essa aceitação do medo, quando eu aceito a realidade, aceito do que eu tenho medo, eu consigo fazer com que aquela tensão diminua de impacto. Eu consigo diminuir o impacto da tensão que o medo causa. Quando eu admito, eu tenho medo de escuro. A Ana deu uma ótima contribuição para nós. Eu tenho medo dos meus filhos passarem essa dificuldade. Eu tenho medo de ser assaltado. Tenho medo da morte. Tenho medo de perder alguém. Tenho medo de trocar de emprego. Tenho medo de tentar um negócio, tenho medo de aprender, tenho medo de tentar. Quando nós aceitamos a realidade, a tensão
exercida sobre nós do medo, ela diminui. Então, a primeira dica valiosa hoje é aceitar os nossos medos, aceitar a realidade. Anota aí, aceitar os nossos medos. Primeira dica, ok?